Hey! E aí? Amor assim Que violento, saudade! quando torna-se mágoa. E aí, como é que você tá? E aí, eu também, e você? Ai, tô bem também. Deixa eu aumentar aqui o volume pra te ouvir bem. Também tô tentando, mas acho que tá de boa. Só. Gente, que maravilha esse cabelo. A última vez que eu Adoro, te né? vi. Na real, tá super mal. Hoje eu não fiz nada nele, tá bem estranho. Mas enfim. E aí, seu cabelo tá enorme também, Tá, tá grandinho, tá crescendo. todo enroladinho. É. Aqui, que maravilha poder estar estabelecendo esse lugar com você, né? Essa conversa interestadual. Total, total. Tava pensando exatamente nisso, nessa importância entre estabelecer esses diálogos entre as escolas de arte, né? Principalmente agora nessa pandemia, que tem sido muito difícil fazer teatro virtual, né? E aí a gente fica entre várias questões sobre o que é teatro, e a gente vai com certeza discorrer isso durante a live, né? Mas é uma, é uma maneira da gente ir entendendo as estratégias, né, das escolas para a gente se fortalecer, né? Porque Sim. agora é um momento também de muita exclusão digital, enfim, coisas que a gente vai falar, né? Comenta um pouquinho sobre você, o que que você faz, quem é você. Quem sou eu? Essa é uma boa pergunta, né? Eu tô me questionando muito isso nessa quarentena, assim. Na real, eu acho que essa é a pergunta da minha quarentena. Quem sou eu? E eu tô descobrindo cada vez mais sobre mim nesse momento. Eu sou a Winnie, eu sou estudante de teatro, aspirante a atriz, por isso estudante, e performer, sou poeta. Faço parte do grupo Chapéu Online, que é uma plataforma que nós criamos, aliás, que outras pessoas criaram, que eu entrei agora. É um grupo de artistas de rua, criado pensando nesse período de pandemia, para a gente conseguir arrecadações de aqué para a gente, né? Que a gente precisa sobreviver. Está sendo um momento difícil, né, para os artistas. E aí a gente criou esse grupo, no intuito de também se perguntar, pesquisar sobre o teatro e essa fronteira que temos aqui, que é essa câmerazinha. E também sou cofundadora da coletiva Verborrágica, que é uma coletiva que foi criada no ano passado. A gente fazia saraus instrumentais aqui em Santo André, no intuito de criar um laboratório artístico, um laboratório de experimentação artística, de poesia com música, teatro, tudo misturando todas essas linguagens. Foi bem interessante também esse processo. Massa demais. Eu tive a oportunidade, né, de estar com você quando você estava se preparando para entrar, né, para a Escola Livre de Teatro. Foi naquele momentinho lá, 2018, 19, não foi? Janeiro de 2019? Eu prestei uma vez, aí eu cheguei atrasada e acabei sendo eliminada. Eliminada do Conta um pouco processo. sobre esse processo. Que eu acho, assim, eu acho que esse espaço também, para além de falar sobre o que é a escola, o curso, e os desdobramentos que tiveram, como a entrada em alguns coletivos, a criação de grupos e coisas do tipo, eu acho que é legal também de falar desse acesso, né, que é muito complexo a essas escolas, assim, porque acaba sendo um acesso que acontece com pessoas que já têm um conhecimento, né? Já sabe que existe, e sabe que existe porque conhece artistas e amigos artistas que já passaram, ou enfim, que tem alguma relação próxima. Mas eu percebo que existe uma dificuldade, assim, da galera jovem de saber que existe escolas de arte, que existe escolas de teatro, né? Que existe, enfim, essa possibilidade. E aí conta um pouquinho do processo.
Como é que foi o processo para você? O que que você achou? Você tentou a primeira, não rolou? Como é que foi essa tentativa da segunda? Nossa, foi bem legal, porque isso me vem uma memória assim que dá até saudade, né? E foi essa primeira vez que eu assisti, que eu vim prestar, aliás, a escola. Eu cheguei atrasada, vim super montadíssima, o cabelo babado, toda louca, né? Tipo, falando, ah, é uma escola de teatro, vou me montar toda. Vim, tipo, com uma peruca vermelha gigante, enfim. E aí, nesse dia, eu cheguei atrasada e eu lembro muito bem que tinham pessoas ali que eu reencontrei depois que eu passei, na praça, que fica de frente para a escola. É, E essas pessoas foram super acolhedoras comigo, me disseram que teriam outros processos, né? Porque aqui a escola é um processo para formação que leva umas 2 semanas, 2, 3 semanas. E depois, no começo do ano, abre o processo seletivo para os núcleos que tem da escola, né? Que são de um dia na semana. É, E aí eu cheguei atrasada e fiquei arrasadíssima, mas eu nunca tinha feito teatro quando eu vim prestar a primeira vez. Só tinha esse sonho e, e que se firmou nesse dia, assim, porque nesse dia eu não prestei, mas eu consegui assistir uma das melhores peças da Escola Livre de Teatro, que é o Contrafluxo. Foi uma peça feita na rua, que eles, assim, a galera foi uma peça da 18, da formação 18 ou 19, eu não lembro. Mas que eles dominavam as ruas, assim, tipo, com máscaras e coisas feitas pela escola, né, com um coletivo. E era, tipo, pegava desde a praça, era um caminho itinerante, e sobre e assuntos, assim, muito políticos, muito específicos. Também, eu lembro de uma cena, essa cena para mim foi ali, assim, que eu fiquei, yes, querida, que eles entraram dentro de um banco, gata. E eles foram tirando, assim, nota, nota, nota atrás de nota, nota atrás de nota, nota atrás de nota. E saía, e eles não paravam de assim, destruir o banco, né? Destruir aquele caixa eletrônico. Nossa, gente, é isso, eu quero fazer isso da minha vida. E aí eu lembro Mas que você já tinha trabalhado com figuração também no cinema, né? é verdade. Isso eu acho que te deu também. Você acha, né? Eu não acho nada. Você acha que isso te deu uma vontade ali, construir um desejo? Eu acho que o desejo ele partiu muito sobre a minha pesquisa da pedagogia, assim, porque eu entrei na USP, né, antes de fazer a escola livre, e para mim foi péssimo, assim, me adaptar com ficar mais 4 anos, só de pensar em ficar mais 4 anos sentada numa cadeira, ouvindo o professor falar, aquele método regrado, né? Não tinha nenhum diálogo, era uma coisa muito vertical, muito, enfim, péssima. E foi a partir daí aliás, foi pensando nisso que eu fui buscar outras alternativas, né? Porque eu não queria mais continuar na USP. E aí, claro, que o envolvimento com configuração também me despertou isso, mas o primeiro contato mesmo que eu tive com a Escola Livre foi através da Vanessa, que ela faz 3% hoje, né? E ela tinha feito um núcleo. Acho que você travou aqui, baby. Ai, tá me Você está me ouvindo? ouvindo? Eu tô, é que seu rostinho tá. Eu continuo te vendo e te ouvindo. Ah, beleza, que estranho. Acho que é a conexão aí, então. É, ixi, vamos Então, eu ver ia se falando, volta. e talvez volte já já. Pode ser? É, pode. Tá. Então, e aí a Vanessa, ela fez escola livre de teatro, falou muito bem da escola pra mim. E eu fui atrás da escola, conhecer a escola. E também soube que a Lin e a Lineker tinham passado por lá e isso fortaleceu muito, assim. E em relação a ter esse acesso, né, isso é bem complexo mesmo, ainda é uma discussão que a gente tem dentro da escola também, de como chegar nos jovens, de como chegar.
na comunidade, o entorno, porque a escola livre, ela é referência, né, na América Latina. Então, vem várias pessoas de vários lugares do Brasil para prestar o processo seletivo, mas a gente tem uma dificuldade com a comunidade, o entorno, né, de como trazer essas pessoas do entorno de Santo André, da cidade, para cá. Gente, para quem Eu tá fiz uma pergunta chegando e bastante interessante como é sobre que é? os jovens, né? A relação dos jovens com o processo artístico, etc. A gente aqui na Sim, Escola Livre de Teatro, esse ano a gente começou uma estratégia de fazer apresentações dos núcleos, aliás, do núcleo de iniciação teatral, que é um núcleo específico, que é a partir dos 16 anos. Então a gente está indo até as escolas para fazer uma apresentação da escola, falar sobre o processo e convidar as pessoas, os jovens, para vir fazer o processo. Porque aqui a gente tem uma dificuldade muito grande, como eu estava falando para você na outra live que a gente começou, de ter essas pessoas da cidade, né, do entorno da comunidade, na escola livre, porque a gente vem gente de todos os lugares, de São Paulo inteiro, mas a gente tem pouquíssimas pessoas daqui da cidade, justamente porque a escola hoje ela se encontra num estado muito quase como abandonado mesmo pela prefeitura, assim. A gente está há anos tentando lutar pela essa reforma, né, que a gente tanto fala já faz anos. E, e é isso. Como que vocês estão fazendo aí em relação a isso também? Queria saber disso. ma- massa. Então aqui a gente tem algumas escolas, né, de arte, algumas boas escolas, assim, reconhecidas no Brasil, que é o Cefarte, o TU, a Escola de Belas Artes da UFMG, a Escola Uhum. Guinharo, Valores de Minas que você conheceu quando veio aqui, Uhum. enfim, muitos espaços interessantes, mas que está passando por essas discussões, né? Com relação à pandemia e esse ensino, né? Se vai ser um ensino, se vai ter uma volta com o ensino à distância, um ensino remoto ou não. Uhum. A questão do sucateamento é uma realidade no Brasil inteiro, né? Infelizmente, a arte está sendo criminalizada por esse governo, então está rolando um sucateamento horrível e, e é muito interessante quando você coloca essa necessidade de se relacionar com o entorno. Uhum. Eu, enfim, tive a oportunidade de trabalhar no Valores de Minas e você conheceu o Valores de Minas e viu a efervescência que era o espaço. E o espaço teve muitas dificuldades durante muitos anos com a comunidade do entorno, com os vizinhos. Uhum. Então, assim, já teve vezes que rolava abaixo-assinado para tirar a escola de lá, por causa Nossa. da relação dos estudantes e das estudantes com o entorno, né? Que esse entorno, um entorno reacionário, um entorno que não tinha relação com aquele espaço, uma relação direta de conseguir compreender o que se produzia ali dentro, então criava vários atritos. Então, enfim, trazendo essas, essas situações que eu acho que é muito comum em vários lugares. E, e o que eu ia te perguntar, para quem está chegando agora e não estava na primeira live, a gente iniciou uma primeira live, então tem algumas coisas que já foram faladas lá e a gente está continuando por aqui. É, que é sobre essa sua chegada, essa sua receptividade assim na escola, né? E porque a escola é uma escola livre. E o que esse livre carrega, né, nessa grade, na forma das pessoas lidarem com esse curso, né? Porque eu acredito que um curso dentro de uma universidade ele tem outras características. Enfim, o que você faz de avaliação assim dessa sua chegada e, e como que o que você achou sobre essa grade curricular, sobre esse livre, sobre esse ensino? Uh! Essa pergunta é babado, querida. Porque assim, eu fui muito bem recebida
Começando que a minha formação foi a primeira formação a ter ações afirmativas para pessoas trans, pessoas pretas, indígenas. E aí isso já é um lugar novo, né, para mim, porque primeiro enquanto reafirmação da minha identidade, né, que foi super importante. Segundo, por ter outras pessoas na sala que eu pudesse me identificar. Terceiro, foi interessante o processo todo, etc. Agora, em relação à pedagogia, eu acho que é um lugar também nosso de desinstitucionalizar o nosso entendimento sobre pedagogia, né? Porque a gente vem de uma estrutura que a vida inteira não foi uma estrutura livre. Então, isso é uma coisa que eu ainda estou caminhando para entender, assim, porque são 4 anos, né? Eu estou no meu segundo ano, mas é bastante interessante porque você tem uma liberdade muito grande para produção, para se relacionar com a escola, para propor encontros, para propor atividades, e isso é super importante enquanto coletivo, né? E deixa eu pensar aqui também. E aí isso para mim foi muito marcante pensar na escola, nessa liberdade de pedagogia, né? Principalmente porque eles já montam as salas pensando em como ela vai. Aliás, a grade curricular, né, que você perguntou, em como ela vai se relacionar com a turma que foi formada. Então é escolhido a dedo cada pessoa, né? E pensando em como que eles vão trabalhar juntos, né? Ai, minha bateria vai acabar. E aí, tipo, enfim. Então isso foi bastante interessante, porque a gente vai entendendo como se relacionar, porque junta um monte de pessoas que nunca se viram na vida. E a gente tem que trabalhar juntos 4 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta. É um processo muito intenso, né? E foi revolucionário na minha vida nesse sentido, assim. E exatamente, até dedos demais. A gente tem várias questões com esse livre, né? Porque é livre para quem? E Uhum. que a gente pergunta isso muito, assim, porque não dá para também partir só do nosso pensamento de desinstitucionalizar isso, né? De desinstitucionalizar os nossos corpos. É também desinstitucionalizar a instituição. Porque não dá para esquecer que ela é uma instituição, né? Que a gente está falando sobre a gente está falando sobre relações com a prefeitura, né? E que barra muita coisa também. Então, tem uma dificuldade muito grande da escola em relação à questão política, ao entorno também. Então, são inúmeras questões aí, né? A escola tem algum auxílio para estudante? Não, então, essa é uma das nossas lutas também. A gente está tentando pensar em permanência, né? E aí, falando Uhum. sobre permanência e sobre essas estratégias que a gente está criando agora, nesse período, né? Porque agora a escola ela está correndo um risco muito grande de ser abolida mesmo, né? Porque a gente está num momento muito vulnerável, a escola está fechada, a gente não está conseguindo se encontrar fisicamente. Também temos a questão da exclusão digital, isso é super importante da gente falar, porque como fazer teatro online, né? Começando por aí, visto que essa turma, ela é uma turma com uma força fluida transgressora, como a Marília diz aí, né? Ela é uma turma que também tem majoritariamente pessoas pretas, tem pessoas trans, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômicas, né?
E aí a gente tem que pensar em relação à exclusão digital. E essa barreira é nova para a gente, né? Desconhecida. A gente não pensava antes nisso, né? Então agora a gente está começando a fazer debates em relação à exclusão digital, né? De como trazer, de como criar um modo de produção que seja de fato coletivo, que seja de fato que todos estejam presentes, porque a gente tem de uma sala, na minha sala temos agora 16 pessoas. De uma sala com 16 pessoas, a gente tem 5 num formato de aula EAD, sabe? A gente, claro que a gente, então, a gente entende o que é esse período, a gente entende que isso demanda muita coisa de nós, né? Não só a escola é, claro, uma prioridade, mas para além disso, tem a nossa vida, né? Tem os nossos corres, a gente tem que correr atrás de dinheiro, a gente tem que correr atrás de trabalho, cuidar da saúde física, mental nessa pandemia. E tudo isso cria barreiras, além das barreiras de espaço, né? De acesso também, né? De internet, de aparelho telefônico. Então a gente está pensando em fazer uma vaquinha, estamos construindo uma vaquinha para que a gente traga todos os aprendizes que estão interessados, que querem estar com a gente presentes nessas aulas, para a gente trazer essas pessoas. A gente está sentindo muita falta disso, desse calor, de fazer com que de pensar que se a gente está pensando em coletivo, em modo de produção coletivo, como que a gente entende como que a gente entende que o outro também faz parte disso, e como a gente luta pelo outro para que ele esteja junto, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, da gente, né? Da gente conseguir construir esse estado heterotópico, né? Esse estado rebelde, esse estado que é coletivo de fato, que não é uma ilusório, né? Ou uma farsa, né? Uhum. Porque agora, esse momento, Jonathan, eu tô vendo muitas pessoas falarem sobre transformação, né? Que essa pandemia vai transformar as coisas, vai transformar o coletivo, vai transformar o mundo, vai transformar. Tá, mas essa transformação, ela é real? Ela é efetiva? Ela tá acontecendo? Essa transformação tá acontecendo em você? Eu acho que isso que é o maior questionamento que a gente tem que fazer para que a gente saia dessa pandemia com transformações verdadeiras, sensatas, que realmente façam com que o coletivo entre em movimento, né? Porque se eu não me revejo, se eu não vejo se algo está transformando em mim, então o coletivo não vai se transformar, eu não vou transformar nada ao meu redor, nada vai continuar tudo a mesma coisa. O normal, que a gente acha que não vai. A gente quer tanto voltar para o normal, tanto. Eu estava vendo ali, inclusive, falar sobre isso, né? Sobre essa ansiedade de voltar ao normal. E por quê? Para que voltar ao normal? A gente tem que pensar para além do normal, para além do que já era antes. A gente tem que criar novos lugares, criar novos pensamentos. E esse é o momento, né? Porque o normal não estava bom, né? O normal não é legal. O Exatamente. normal ele não é legal. E agora a gente está nesse perigo de que a escola, a gente está num momento muito vulnerável. A gente já estava no ano passado com discussões que foram trazidas para a gente de tirar a escola daqui, porque para a reforma acontecer, a gente não teria que estar na escola. Só que daí eles queriam levar a gente para um outro lugar, e esse lugar juntar todas as escolas livres de Santo André num lugar minúsculo para, enfim, para que se tornasse lá esse ponto. E isso seria uma grande tragédia, né, para a história da escola livre, porque são 30 anos que, inclusive, gostaria de celebrar aqui, falar sobre esses 30 anos, né, que a gente fez antes de ontem, se não me engano. Ó, ó. E
São quantas escolas livres em Santo André? Aqui em Santo André, a Escola Livre de Dança, de Teatro e de Cinema, que são Legal. bem diferentes, né? Divergem muito, é, porque a princípio a Escola Livre de Teatro foi criada, é, e a partir desse projeto que foram criadas as outras escolas, um tempo depois. A Nayara perguntou aqui se o curso, obviamente eu acredito que seja de teatro, é voltado para a prática. Ela até comentou, não sei se foi falado. O curso, ele. Aí eu não sei se ela está perguntando em relação a agora, a esse momento de pandemia, mas eu vou falar sobre os dois. A Aham. gente tem a parte teórica e a parte prática. Então é basicamente os pilares, né? A gente tem aula de corpo, aí a gente tem um professor. Como as aulas são de segunda a sexta, um professor ele acaba sendo coordenador do curso. Então a gente tem aula com esse professor 2 vezes na semana. Que no caso a minha é a Cris Rocha, maravilhosa. E aí a gente tem. E aí, então as matérias elas são pensadas de acordo com o perfil da, da, das turmas, né? Então na minha turma, por exemplo, esse ano a gente ia ter. Oi, Ave, maravilhosa, Ave Terreira aqui conosco, linda. Marília, perfeita. Então, a gente tem. Aí, voltando, né, para a pergunta. São 3 aulas práticas e 2 aulas teóricas. E aí, essas matérias elas são pensadas de acordo com o perfil das turmas. Os cursos técnicos têm muito a aprender com as escolas livres, definitivamente. Super, 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 super. muito, muito. Porque existe uma estrutura que não deixa a produção criativa fluir da forma que precisa, né? Por mais que tenha essas questões e essas perguntas que você mesma coloca livre para quem, né? Porque existe também uma incorporação da prática técnica, né? Dentro das escolas livres. Falando isso porque trabalho com né, quanto à educação de arte em escolas e passei por escolas livres e a minha formação primeira foi o Valores de Minas, uma escola livre, mas existe um vício das escolas livres de um vício com as técnicas, assim, com essa coisa da técnica, né, do artista, de construir artistas e tudo mais. Amore, você estava comentando sobre o período também de pandemia, né? Altera alguma coisa? Ah, é Quais verdade. são as... Tem Ah, ligando aqui no WhatsApp do Vini. É que esse celular tá tudo ligando, certo. então, por favor, entrar nesse grupo. Nesse período de pandemia, como está, assim, existe um pensamento de querer trazer as aulas de volta por meio remoto? Como anda a prática da turma? Existe encontros online? Então, Qual que é a discussão? a gente está fazendo esses encontros online, eles estão acontecendo, claro que com uma dificuldade muito grande, é, de que eles sejam assim, a prática ela é um pouco mais complexa, né? Não dá para a gente fazer. A gente perde o encontro, né? O A toque, presença. a presença, isso é assim a nossa maior barreira, né? Óbvio, é a nossa fronteira. E aí só que a gente também tem repensado esse espaço, esse lugar, porque e eu acho que é super interessante, assim, porque eu acho que se a gente não tivesse nessa situação, a gente jamais pensaria o teatro de uma maneira que fosse através dessas plataformas, né? Dessas ferramentas, desses recursos. Claro que isso, assim, nos deixa um pouco defasados, em um sentido de que a gente tinha uma carga horária muito maior e hoje a gente tem um tempo menor, a gente está tendo aulas de 2 horas, 2 vezes na semana, 2 horas e meia, com os professores assim estão sendo maravilhosos, estão trazendo conteúdos super importantes, relacionando com esse momento da pandemia. A gente está tentando
produzir também com esses recursos que a gente tem agora. E é isso, a gente está tentando pensar agora, e a escola livre, ela é uma escola revolucionária, né? Então a gente está tentando pensar nisso como um desafio para a gente se revolucionar, né? Para a gente pensar mesmo sobre. Acho que esse momento, agora, com certeza, ele vai refletir na nossa produção posterior à pandemia, né? Que a gente vai. Que é o conteúdo que a gente vai trazer agora? Quais são as coisas que a gente. Quais são os temas que a gente vai abordar? Qual vai ser a forma que a gente vai fazer teatro a partir de agora, né? Eu acho que esses são questionamentos bastante interessantes, assim, para a gente pensar uma forma não normativa, né, de fazer teatro. E é isso, e aí isso eu acho que essa ferramenta, essa fronteira que foi colocada entre nós, é uma maneira da gente começar a pensar em desinstitucionalização, né, que a gente já falou antes. Então, a gente não pode. Os professores têm falado bastante sobre a gente não entender, não enxergar esse ano como um ano perdido, e sim como um ano de ganho, enfim, de coisas para se pensar, né? A Marília, maravilhosa, comentando. Realmente, o momento presente leva a gente a olhar quais os espaços que o teatro deve se plantar, né? Super. Gente, quem quiser fazer comentários, perguntas, pode fazendo que a gente vai respondendo ao longo da conversa. Essa semana eu assisti uma live com a Camila Mota, que é integrante do Teatro Oficina. Ela é foda, incrível. E ela fala muito dessa discussão, e aí já levando, né, um pouco para essa relação de companhia, e óbvio, né, a Oficina é uma companhia de 60 anos, tem outras questões muito distintas, mas que perpassa por esse lugar, né, da produção nesse momento. E falar sobre o trabalho é também produzir, é também fazer trabalho, né? Então, ter essa discussão aqui, ter essa conversa, trazer esses assuntos, questionar o que estava posto, também é trabalho, também é um espaço extremamente importante e que eu acho que lá atrás, nesse normal, não existia. E eu acho que era um erro, sabe? Sempre foi um erro. As pessoas falam muito pouco do trabalho, as pessoas falam muito pouco sobre si, as pessoas elas compartilham pouco com o outro sobre as suas experiências. E eu acho que tá me ouvindo? Pera só um minuto, deixa eu só pedir pra galera falar um pouquinho mais baixo. Gente, fala um pouquinho mais baixo. Prontinho, é uma casa com 4 pessoas, então, né? Ai, travou. Ai, voltou, ufa. Voltou. O medo de travar e não voltar. Mas, enfim, eu acho que esse é um momento extremamente interessante para a gente falar sobre, né? Falar sobre, transmitir conhecimento. Esse processo de transmissão de conhecimento é extremamente importante. E eu sempre vi a escola como um espaço de transmissão de conhecimento e compartilhamento de processos. Né? Não esse lugar de ficar, eu entrei uma pessoa qualquer e vou sair um mega artista. Não é isso, sabe? Eu acho que é um espaço de compartilhamento, de troca, de transmitir conhecimentos, tanto de professor para estudante, estudante para professor e outras pessoas mais ali que fazem parte desse corpo da escola. Então, enfim, eu acho que são coisas que eu fico refletindo. E aí, existe uma relação legal entre as outras escolas livres sobre essa discussão, né, das especificidades de cada uma, o que cada uma está passando e coisas do tipo, porque eu lembro que até pouco tempo atrás a prefeitura de Santo André estava com várias questões assim de sucateamento da própria escola, né? E travou, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Acho que Travou. Vamos ver tem se alguma volta. inimiga querendo barrar a nossa live. Tô falando. Querida, deve estar tentando assistir pelo seu. Ai, será que agora vai? Deus na queira! Pelo amor da deusa.
Porque, gente, que inimiga, eu vou mandar uma mensagem pra inimiga, que eu sei quem é ela. Eu sei quem é ela, que ela tá tentando me barrar. Mas onde nós paramos? Eu não lembro. Nossa, a É gente tá. tanto assunto, gente. Já super me perdi aqui. É, a gente acho que a gente estava falando um pouco desse processo de. Você comentou que vocês estão se encontrando, né, algumas vezes na semana por 2 horas, é isso? Isso. E Chegamos. como que tá sendo isso para vocês, assim, esses encontros? Eu acredito, Desculpa, baby, travou um pouquinho quando você tava falando. Eu não entendi a pergunta. eu acredito que deve estar revelando alguns problemas de acessibilidade, né? Todo mundo tem internet, tem celular, assim, como que tá sendo essas avaliações para vocês? No Eu sei que geral, você já falou um pouquinho mais, eu sei que você no início já falou um pouquinho, mas tentar dar uma, enfim, de falar como que tá sendo essa experiência, né? com certeza. Eu acho que no geral é, tá sendo muito complexo, né? Muito difícil, assim, pra gente estar presente. Eu acho que é difícil em relação à atenção, é difícil em relação ao acesso mesmo, com certeza. Isso é o maior problema que a gente está tendo, porque tem pessoas que não têm uma internet boa, que não têm um aparelho de celular que possa permitir uma chamada, uma live. Ou então o espaço mesmo, às vezes mora com muita gente, não tem privacidade, além das questões de saúde mental, de ocupação, de trabalhos, enfim. Muita coisa, né? E isso tudo vai munindo a gente vai se tornando pequenas granadas, assim, nesse campo todo que tá sem, que é isso tudo, né? E a gente acaba deixando de lado essas coisas enfim, o próprio ensino, né? O encontro virtual, ele é bem complexo, assim, né? Porque, como é, gente, fazer teatro, tipo, perde um pouco da graça, né? Fazer teatro online, assim. Então a gente está tentando resgatar isso, na real, essa efervescência do que é estar nessa plataforma aqui fazendo teatro. Então a gente está tentando, agora, pensando nesses modos de produção, criar um espaço de suporte, de afeto, de troca, de experimentação. Eu acho que as aulas elas têm sido isso, pelo menos para mim, nesse período, tem me nutrido muito, sabe? Eu tenho tentado estar sempre presente nas aulas, mas e porque assim, é um momento do meu dia que eu tiro para tipo respirar, para discutir sobre um tema que eu gosto, para ver as minhas amigas, matar a saudade, olhar olho no olho, mesmo que seja através dessa fronteira, né? Que tá barrando a gente, assim. Então é bom. É um momento para a gente repensar esses afetos, né? Esses afetos colaterais, como diz a Lin também. Amo. E, e é isso, eu acho que é um momento de criar estratégias para lutar contra o medo, assim, né? Contra essa passividade, de deixar a vida passar, assim, enfim. Mas em relação ao acesso, tá bem difícil. Então a gente está pensando agora essa vaquinha que a gente está mobilizando, então anotando. é, Estamos fazendo comissões, né, tirando comissões de cada turma para anotar quem são os alunos, quais são os motivos da ausência, se às vezes a pessoa não quer, não vê sentido em estar fazendo teatro, e tudo bem, a gente respeita, né? Mas tem pessoas que querem e não tem espaço. Aliás, não tem condições, né? Não tem acesso. Essa exclusão digital é o nosso maior medo, assim, maior barreira. A instituição, ela tá dando algum suporte nesse sentido de entender quem tem condição
e quem não tem, assim? Então, nós fizemos a nossa primeira chamada com toda a escola, assim, a gente reuniu todos os estudantes das formações. Aliás, toda a escola não, né? Só os mestres, a coordenação e as aprendizes das formações. Para a gente pensar sobre isso. Então, isso está partindo bastante de nós, assim, também. Como também está partindo, aliás, está partindo mais dos mestres em pensar em juntar isso. E vai partir de nós e ir atrás dessas pessoas e buscar os motivos dessas ausências, né? Mas aí eles vão tentar compilar tudo e vão criar uma vaquinha. E aí eles vão fazer essa vaquinha que está em construção. Hoje acabaram de mandar a mensagem para a gente fazer essa comissão, dar os nomes. E vamos ver o que que dá, né? Eu acho que, assim, claro que é um valor alto, mas devido o que a escola significa, né, no teatro brasileiro, eu acho que existe uma potência muito grande da gente conseguir, sim, esse dinheiro e trazer essas pessoas para as aulas, assim. Eu acho que super vai rolar. E movimento, né? Você travou de Deu novo, uma não travada. acredito. Tá me ouvindo? Não acredito. Você Percebo, consegue me ouvir? consigo te ouvir. Ah, vamos fazer assim, podcast, rádio. Vamos dar continuidade, né, pra gente não perder os É, comentários e tal. é, Marília falou coisas é, ótimas aqui. sim. Quer comentar sobre? Momento de reconexão com matérias. Autonomia artística em relação à criação artística. Percebo umas monstras que estavam adormecidas. Nossa, definitivamente. Se organizando entre elas. Só porque eu entrei. Ai, amiga, socorro. Podcast. Massa. Você disse que tem muitos estudantes, são de outros lugares de São Paulo, que vai para Santo André para poder estudar. Como é essa permanência, né, desses estudantes na cidade? E como está sendo nesse período de pandemia, né? Sem a escola funcionando presencialmente, com todas as dificuldades financeiras que a gente sabe que tem a partir do isolamento social. Como que está sendo isso? Teve pessoas que voltaram para suas, né, cidades de origens ou não? Como é que está sendo isso? Esse tá sendo um perrengue, assim, na real. Enfim, porque a gente. Eu posso falar assim, da minha experiência aqui, né? Que daí eu já aproveito e falo um pouco sobre o Chapéu Online. Posso dizer por mim, por nós aqui da nossa casa, como a gente trabalhava, os meninos e as meninas. Trabalhavam nos transportes públicos, é, a gente acabou ficando sem uma renda que fixa, né? Entre aspas. Então a gente acabou pensando em outras estratégias, em estratégias para fazer dinheiro, né? Assim como eu vi que muitos outros artistas daqui também, em relação à permanência, como a gente não tem nenhum auxílio, nada do tipo, é na garra, gata. É na garra. Uhum, Você tem que vir pra cá, tipo, e se jogar, assim, sabe? O mais legal da escola livre é que se cria uma rede, né? Eu criei aqui fiz muitas amizades, muitos laços que eu tenho certeza que eu vou levar por grande parte da minha trajetória, né, da minha vida. Então, é uma rede de suporte. Eu sei que eu posso contar com fulana de tal para fazer a minha mudança. Eu sei que fulana de tal, essa pessoa sabe que pode contar comigo quando estiver precisando de qualquer coisa. Nós, nesse corpo ELT, a gente está se organizando também em relação a cestas básicas, a QE, no começo dessa quarentena, alguns mestres mandaram o aqué aqui pra gente também, que a gente estava fodida. uhum. Acho que no começo foi um choque, assim, né? De repente a gente não sabia mais o que fazer, assim. A gente chegou num abismo, né? Num lugar desconhecido. Então, a gente teve que tatear esse lugar
para sentir como que a gente ia lidar com isso, né? E aí foi quando, aqui da nossa experiência, foi quando veio a ideia do Chapéu Online. Que antes de eu entrar no Chapéu Online, a galera aqui se organizou e fez um vídeo cantando uma música, fazendo uma cena, quase um clipezinho, super fofo, e isso deu um super boom, um super resultado. As pessoas ajudaram, se solidarizaram, mandaram cestas básicas, dinheiro. é, e aí a gente continuou produzindo vídeos. Hoje a gente tem uma produção muito mais interessante, muito mais tipo produzida nesse sentido de material, de recursos. A gente tem um grupo agora, uma galera que está junta fazendo esse trampo. E a gente está Uhum. ganhando editais, a gente ganhou o edital emergencial daqui de Santo André, que também está acontecendo vários editais, né? E isso está sendo muito, muito interessante, mas que também é o mínimo, né, que se faz num momento desse, porque a gente está, nós trabalhadores da cultura, a gente está sem como fazer dinheiro, né, nesse momento. Então, esses editais, eles estão sendo de muita importância, né? E aí o Total. chapéu foi essa forma que a gente encontrou de ganhar dinheiro e também da gente se manter em movimento, né? Porque senão, gata, a gente fica como? Tristalhas, destruídas. Pelo menos eu tô assim, tentando. E é muito louco como essa pandemia tá refletindo no meu corpo, na minha rotina, assim, porque eu fico louca. Eu começo a, tipo, fazer tudo ao mesmo tempo, assim, arrumar tudo, limpar a casa todos os dias e fazer coisas para me manter em movimento, porque se eu fico parada, eu sinto que eu entro numa inércia, assim. Então a gente está produzindo aqui, tipo, 24 horas por dia, fazendo vídeo para não sei o que lá, gravando áudio para não sei quem lá, tipo, fazendo muitas coisas Aham. para ter também esse suporte, né? Eu acho que é um momento, e é foda, porque é um momento que todo mundo tá precisando disso, tá fazendo vaquinhas, tá se mobilizando, ao mesmo tempo que é um momento em que as pessoas estão de coração aberto, estão se solidarizando mais, e talvez espero que agora seja reconhecida o nosso trabalho, né? Tipo, o nosso esforço, o que demanda de nós, né? Que é o encontro, é o estar ali, é a vida, né? Teatro é vida. Total, total. Vocês estão como se É, organizando? e seus outros coletivos, sua produção em grupo que foi, né, foi paralisada, não foi? Me conta um pouco sobre. Desculpa, eu não entendi, baby. Você tem outros coletivos, né? Ah, Assim, que sim, você sim. Uhum. grupos, coletivos. Me conta mais um pouco sobre, assim, né? O antes da pandemia, o que que vocês estavam fazendo, né? Depois dessa pandemia, vocês têm se encontrado, têm pensado a produção, a galera distanciou ou não, vocês estão juntas e tentando pensar uma produção para esse momento ou não. Avi, você tá aí ainda? A gente, no começo do ano, eu fiz parte do elenco de Segunda Queda, né? E que não é um grupo de teatro, mas foi uma peça que a gente apresentou, se reuniu. Várias pessoas transvestigêneres se reuniram, se organizaram com a direção da AVE, da Cláudia Shapira, e a gente apresentou no começo do ano, que foi super legal, lá no Teatro Oficina, com 350 pessoas. Segunda Queda, nome da peça, não posso deixar de falar o nome da peça, né? Segunda Queda. E foi lindo, foi assim uma coisa transformadora mesmo na minha vida, nessa pergunta de quem sou eu, né? E, e aí a Avi inscreveu a peça no Prêmio Zé Renato. E nós passamos. Então agora a gente está aguardando como é que vai se proceder. Não sei se a gente tem mais informações sobre isso, mas a gente está aguardando como que vai se proceder, como que a gente vai fazer a partir de agora, como que a gente vai apresentar, enfim, ainda não sei quais vão ser
essa organização. Já a coletiva verborrágica, antes disso a gente estava fazendo esses saraus, aí a gente já estava um pouco mornas ali na nossa produção, mas por incrível que pareça, nessa pandemia a gente deu um gás assim, a gente enviou um projeto para o Vai e estamos aguardando na real o resultado e a gente está tipo fazendo, a gente se inscreveu esse ano no núcleo de direção teatral para dar continuidade com algum dos nossos projetos. Então a gente está fazendo essas aulas com o Lube todas as terças-feiras e se organizando para fazer alguma coisa interessante. O nosso projeto se chama. Ah, esqueci o nome do projeto. O nome é tão grande. Bailado Surdo de Vozes Apátridas. Esse é o nome do Ó, nosso projeto. E aí a gente está esperando o resultado, mas mesmo que a gente não passe, a gente continuou na produção desse projeto. E aí estamos aí. Mas é claro que é muito desgastante, né? Porque, Bi, são muitas coisas, né? Aqui o Chapéu Online demanda muito tempo de trabalho, assim. A gente está produzindo mesmo real o dia todo, todos os dias. Não dá para parar. E aí é difícil dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Mas é isso. massa. E vocês? Como tá o Massa teatro? demais. Vocês estão super se É, organizando nas lives, né? Eu achei que isso é uma ferramenta, um babado de movimentação, né? Muito legal. sim, a gente está conseguindo produzir assim uma quantidade grande, né, de encontros, né? E que está sendo incrível, porque é um processo formativo, assim, né? Como eu disse. Eu acho que fazer arte, falar sobre arte também é fazer arte, sabe? Uhum, Então, falar sobre os nossos processos, sobre as nossas experiências, as nossas vivências, o que já foi feito, isso tudo também é produção de conhecimento. Eu acho que nesse momento é super necessário, assim, urgente, sabe? uhum, E fica o convite para as pessoas que estão nos assistindo, que nós temos todas as lives salvas no nosso perfil, né? Nós temos no nosso perfil no Instagram, no IGTV, e no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então tem, assim, pessoas incríveis, sabe? Daqui de BH, do interior de Minas, de Salvador, de alguns outros lugares da Bahia, de algumas outras cidades da Bahia, Lauro essa de Freitas semana com a também vai ter, Miriam. né? Pelo Oi? mesmo tema que a gente está falando. Sim, então assim, a gente tem duas temporadas, que é o Teatro ao Vivo e Atravessados pela Pandemia. Agora nós criamos essa nova série, né, que é com foco nas escolas de arte, as escolas de arte em foco, para a gente discutir, conversar, refletir sobre a situação das escolas de arte nesse contexto de pandemia. A gente inaugura aqui com você e amanhã nós teremos a Ana conversando um pouquinho sobre o Cefarte, que é uma escola de arte daqui de BH, também com uma história incrível, assim, faz parte da Fundação Coop Salgado, que é o maior complexo cultural de Minas Gerais, que está completando 50 anos esse ano, e a escola tem várias questões, assim, e um movimento estudantil bem forte, então fica o convite, porque eu acho extremamente necessário de construir esses laços com as companhias, com as escolas, com os grupos, com os coletivos, as coletivas, enfim, eu acho que esse é o momento para a gente fazer essa rede, sabe? Construir essa rede. Definitivamente. Essas intersecções, né? Porque a gente se distancia, ainda mais aqui em São Paulo. Eu sinto que é esse núcleo, essa bolha que não se abre para outras discussões, né? Outros lugares que estão produzindo arte, outras produções, e isso é uma perca nossa, né? Uma perda nossa. E amore, fica aqui um espaço para você querer colocar, pontuar algo que você acha interessante, que a gente ainda não conversou. E eu queria te fazer uma última pergunta, que é qual a escola que você quer, sabe?
Qual a escola que você imagina? Qual a escola que você quer, assim, pro amanhã? Uau, essa pergunta é boa, hein? Ahn, eu quero uma escola em que todes possam fazer parte, possam construir juntas, né? E que possa ser gerida coletivamente, é, atravessando os medos, com rebeldia, com persuasão. É, quero uma escola afetiva que a gente possa criar esses laços. Quero uma escola que acolha pessoas trans, que acolha pessoas pretas, que acolha pessoas indígenas, que dê essa voz, né? Que dê esse lugar, esse espaço. E eu quero uma escola livre. E literalmente livre. Eu quero algo que seja de fato livre. E acho que essa liberdade a gente vai construindo juntas. Como um corpo mesmo, um corpo só. Feito de vários corpos. E, e é isso. Deixa eu pensar se eu que eu posso, que poderíamos pontuar sobre. Na verdade, eu queria cantar uma música para vocês. Pra Ai, que vocês, delícia, pode. canta. Vai ser incrível. Livremente. Marília, se quiser falar algo também, pontuar algo, ela também é estudante da escola e com certeza tem muito a agregar. Enquanto isso, eu vou cantar uma música, eu vou chamar a galera do chapéu, peraí. Vini, Will. Ai, eles estão fazendo vibração, a gente está fazendo vibrações todos os dias às 8 horas. Hoje eu não pude. Ai, já deu 8, né? Já deu. Vai dar 2 minutinhos, eles vão vir. A gente está fazendo vibrações de 20 minutos todos os dias às 8 horas para pensar positivamente, né? Nesse momento de pandêmico, de pandemônio. Estamos vibrando pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que não estão doentes, por todas, na real, né? Pelas pessoas que a gente ama, para que esse momento seja um momento um pouco mais leve, né? Uhum. Ele assim, né? Porque tá difícil. Quero uma escola com um corpo pedagógico muito mais diverso, uma escola que acolha nela quem quer estudar e não quem eles querem que estudem lá. Isso é fundamental. Fundamental. Maravilhosa, muito bem colocado. Principalmente porque tem assim, né? Várias questões relacionadas às nossas corpas pretas, corpas trans, nesses lugares, né? É uma luta constante. E Sim, Marília total. é a prova disso também. Mulher guerreira. Bom, eu não sei se eles vão ter tempo, mas eu vou cantar mesmo assim. Ou você quer falar alguma Canta. coisa? Ai, eu fiquei na curiosidade para entender um pouco essa vibração, assim. Você tem muito tempo que vocês estão fazendo? Da onde que surgiu? Bom, eu tô descobrindo ainda também, mas isso partiu da mãe de uma amiga nossa, que faz parte do Chapéu. Ela, ela tem uma religião que é universalista, se não me engano. Não sei se é esse o nome. Mas que ela acredita em todas as religiões e ela acaba trazendo isso, né, nessa vibração. Ela manda uma mensagem para nós e a gente reproduz essa mensagem, que é sobre luz e sobre sermos filhas da luz, sobre nos levar essa e tentar emanar essa energia positiva, essa luz para todas as pessoas. E é uma meditação, assim. E, resumindo, ela é uma meditação que a gente tira 20 minutos, a gente fica em silêncio, em pé, vibrando, pensando em coisas boas, pensando nas pessoas que a gente ama.
e, e respirando, né? Isso é tão importante. A gente tá esquecendo, eu pelo menos esqueço de respirar, de tirar esse tempo para olhar para dentro também. É olhar para dentro e olhar para fora, né? São Sim. 20 minutos que a gente tira para isso. Ah, incrível, Isso incrível. essa coisa da espiritualidade, ela para mim era um tanto desconhecida, assim, que eu tenho me questionado muito nessa pandemia sobre ser um ser espiritual, né? Porque por muito tempo eu fui criada no budismo, então eu não tinha nenhuma relação, minha avó proibia eu falar a palavra Deus. E por, sei lá, 13 anos eu não falava a palavra Deus, isso era abolido da minha vida, eu não, nem pensava nela. Quando eu pensava, eu tinha medo de Deus. Porque, meu Deus, Deus existe. Deus está no céu. Deus está me olhando. Será que Deus existe? Será mesmo que Deus existe? E aí tinha um lugar de repulsa de Deus. Eu não quero ser parte desse todo que é o catolicismo, que é o cristianismo, enfim. E aí, para mim, por muito tempo isso foi desconhecido. E agora, e eu negava isso justamente por uma rebeldia é, a Deus. Eu Aham. vou me interessar por outras religiões, assim? Por que que eu vou me interessar por Deus se Deus não existe? Se eu não nunca acreditei em Deus, Deus é uma falácia. E na real, eu acho que agora é um momento de eu estou refletindo sobre o que é ser espiritual. E não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com seguir um dogma, um pragmatismo, né? E sim, Uhum. e sim Uma instituição religiosa, né? uma instituição, exatamente, sobre desinstitucionalizar, inclusive isso, né? E, e aí eu estou criando a minha própria religião. Eu estou buscando criar esse ser espiritual que habita em mim. Uhum. Aí eles chegaram, vem aqui, gente, pra vocês conhecerem o Jonathan, que tá gravado, na real. Oi, Travadona. gente. Oi, Esse é Jonathan. o Will, esse é o Saudades, Vini. Saudades. Quando você vem pra cá? Muito tempo que a gente não se vê. Mais um ano, né? Mais de um ano, quase um ano e meio. mais de um ano. Você não veio ano passado? Vim em janeiro, né? Janeiro, verdade. Verdade. Eu tô aqui travada, gente, agora no podcast. Virou podcast pra mim. Tá bom aí, amigo. Mas eu tô assistindo vocês, eu consigo ver. E todo mundo. Eu não sei, na real, acho que tem alguma inimiga tentando entrar e ela tá bloqueada. E aí não consegue ver a nossa chamada. Aí tem que, tipo, sempre finalizar. É uma tragédia. Mas tudo bem. Essas são as barreiras que a gente vai encontrando, né? E aprendendo a Sim. lidar com elas nesse momento. E que é difícil, né? A gente tá sempre travando. No teatro a gente Total. fala que a tecnologia, na hora, sempre vai dar pau. Sempre vai É. atrapalhar. Sempre vai atrapalhar. Você usa microfone na peça, vai dar uma cagada em alguma hora, vai cagar. Não tem jeito, a tecnologia, ela às vezes joga contra. Sim. Ainda mais agora que toda a gente depende de tecnologia, então se ela parou, Nossa, tudo para de é novo, né? verdade, complicado. Vamos cantar? Aí tem que incorporar. A gente vai cantar uma música da Uma Luísa Pessoa, uma artista transexual Uau! e maravilhosa, que é assim. Vou levando essa toada, vou cantando para espantar. Vou levando essa toada, vou cantando para espantar. O medo vai embora, na minha morada medo não pode entrar. O medo vai embora, na minha morada medo não pode entrar. Vou levando essa toada, vou cantando para espantar. Vou levando essa toada, vou cantando para espantar.
O medo vai embora, na minha morada medo não pode entrar. O medo vai embora, na minha morada medo não pode entrar. E é isso. Ah, que lindo, gente. Que lindo, que lindo. Todo mundo conseguiu ver? Parece que parou aqui, Deu mas um pra tilt. mim. Não, pra mim foi ótimo, assim, pra mim foi. Pra mim rolou. Pra você, então. Pra mim eu consegui assistir. Não travou do lado de cá. É, A galera vamos ver. Mas. Acho que pra Jim deu. Deu sim. Ó, Olha lá, rolou. Rolou. é, Aí, rolou. arrasou. Gente, tudo. Eu queria agradecer a você, Jonathan, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada, de estar fazendo parte dessa live, dessa nova série, de ter abrido essa nova série, que eu acho que é super importante a gente abrir caminhos, nesse processo de pandêmico, de pandemônio. E para a gente fortalecer essas redes, né? Como a gente falou bastante. Tô com muita saudade de você. Muita, 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 muita. Muito feliz de te ver, Saudades mil. de ver como você tá bem, que você tá iluminado e que você tá rodeado de boas pessoas também. Esse grupo é lindo. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo, Nayara, Jim, Marília, Ave, pessoas lindas que estavam aí acompanhando a gente. Obrigadão. Amor, eu te agradeço demais por ter topado. Saudades mil de vocês aí. Espero, depois que isso tudo passar, poder dar um pulo aí pra gente se encontrar, colocar a conversa em dia. E que fique esse convite aberto, arreganhado, pra gente poder fazer outros encontros, sabe? Juntar outras pessoas, Vini, sabe? Juntar aí, falar sobre outros assuntos. O convite está mais do que feito, tá bom? Vamos se juntar. Definitivamente. Vamos sim. A gente também está Arrasou. querendo começar com algumas lives pelo Instagram do Chapéu. Acho que é um bom momento para a gente fortalecer essa troca. Com certeza. Massa, maravilha, maravilha. Gente, é isso. Beijão Arrasou. pra todo mundo. Gente. Vou falando com você no Obrigado às pessoas que assistiram.